Olá, caros internautas. Estamos em mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Joab. Lembrando que este programa é voltado para você, cidadão comum, que quer ter um pouco mais de conhecimento sobre os seus direitos. Sabemos que hoje as informações são bastante relevantes e importantes e você tem que ter esses conhecimentos mínimos para se proteger dos órgãos estatais e das empresas que abusam do seu poderio econômico. Né? Voltado para você e para você também, concurseiro de plantão, para você que está estudando para o concurso, preparando para a OAB. Os nossos assuntos tratados nesse Direito e Cidadania são temas relevantes de interesse geral, mas também de interesse concursal. Preste bem atenção nesse programa, acompanhe os nossos programas, que são semanais, de assuntos importantíssimos. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, tanto para concurso quanto na vida prática. Vamos entrevistar hoje o advogado, Dr. Marcelo Bahia, e ele vai tratar sobre contratos, um tema importantíssimo, principalmente voltado para o direito do consumidor. Não é? Todo mundo recebe aí um cartão de crédito que não pediu, todo mundo recebe uma oferta de crédito que não pediu, a SURSA tem um dinheiro na conta que não contratou. Esse é o assunto de hoje, não é? Reserva de margem consignada, ninguém sabe o que é isso, mas todo mundo vira e mexe, tem problema com esse assunto ou sabe de algum parente que tem problema desse tipo. Doutor Marcelo, fale para nós aí sobre uma maneira geral dos contratos e entrando nessa parte, nessa proteção que o consumidor pode, como o consumidor pode se resguardar dessas violações. Bom, em primeiro lugar, aí, obrigado pela oportunidade, querido colega Joab aí. Bom, eu como professor universitário, né, na área aí de direito civil, o que a gente acompanha muito é um abuso constante aí de empresas, né, inescrupulosas, visando aí atingir os seus objetivos, seus lucros. Elas cometem aí uma série de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, né? Em especial na parte de contratação, que é o que nós viemos falar aqui. Então, o Código Civil, ele traz para a gente aí quais são as regras da contratação, né? É bom informar a população que nem todo contrato precisa ser escrito, né? A população muitas vezes não sabe, mas a contratação verbal, ela também é válida, né? No dizer do povo aí, é aquela contratação de boca, vale, tem valor, né? O difícil é a questão probatória, ou seja, para você provar que existiu essa contratação. Mas esses outros contratos que nós estamos tratando aqui, são aqueles contratos, né, que são realizados contra o consentimento ou sequer a ciência, né, do consumidor. Então a gente tem sérios problemas nessa parte aí e a gente recebe muitas reclamações, tanto dos alunos de direito, como também no escritório, né? Vários clientes nos procuram para obter informações nesse sentido, que são aquelas contratações inexistentes. O que é uma contratação inexistente? A pessoa efetivamente não contratou nada, ela não procurou a empresa, ela não assinou o contrato, ela não pediu o plano, ela não pediu o cartão de crédito, né? Ela não foi atrás de fazer simulação nenhuma de empréstimo consignado. Contudo, ela é surpreendida muitas vezes com o cartão de crédito que chega na sua residência, né? Com o valor que é depositado na sua conta bancária sem que ela tenha solicitado, sem que ela saiba a origem, né? São práticas abusivas das empresas no intuito aí de oferir lucro. Porque uma vez que a pessoa gaste aquele valor que foi depositado em sua conta, né, depois vai ser muito difícil, né, ela sair desse problema. Ela vai ter aí o pagamento das parcelas, né, debitado do seu rendimento mensal, né, no caso aí de aposentados ou servidores públicos, e aí ela vai ter um problema sério, porque ela já gastou o valor, ela não tem como restituir, né, ou muitas vezes aí o banco não aceita essa restituição, e aí ela tem que contratar advogado, tem que demandar judicialmente para poder corrigir essa situação que não foi, né, procurada por ela, que não foi pleiteada por ela, né? Então, a primeira orientação que a gente dá nesse sentido é: se você recebeu um cartão de crédito sem sua solicitação, não desbloqueie o cartão, inutilize o cartão, tá? Se você recebeu um valor indevido em sua conta, faça a restituição desse valor. Se você não conseguir fazer pelo próprio aplicativo aí no celular ou internet, né, procure o gerente, né, acuse que esse valor entrou indevidamente na sua conta, não utilize o valor. Porque, olha, veja bem, Joab, é claro que o banco, quando ele faz uma contratação sem a sua autorização, né, o que inclusive é ilegal, ele não pode fazer isso, mas muitos bancos acabam fazendo essa contratação,
né? O cliente é surpreendido com o valor de saldo ali na sua conta que ele não pediu. Ele acaba gastando e depois ele acaba sendo surpreendido com parcelas e juros extremamente altos, né? Juros muitas vezes abusivos. E aí, como ele já gastou o valor, aí ele tem que demandar judicialmente, aguardar o prazo de processo, a gente sabe que o processo é muito demorado, para tentar resolver o problema. Então, o melhor é ele se prevenir para não entrar nesse problema, tá? Então, como a gente está orientando. Doutor, se por acaso o cidadão, esse crédito que ele não pediu, se ele utilizar esse crédito, pode ser considerado como uma aceitação tácita? Não. Aí a questão da aceitação tácita, né, ela existe. A gente tem, na verdade, uma disposição aí no Código de Defesa do Consumidor, que até poderia ser usado, inclusive, em caráter punitivo contra os bancos que praticam esses atos ilegais, né? Mas, infelizmente, o Judiciário não tem entendido dessa forma. Então, qual é a disposição do Código de Defesa do Consumidor? Sempre que uma empresa envia ao consumidor alguma coisa sem a sua solicitação, tem que ser considerado como se fosse um brinde, né? Como se fosse um brinde. Só que a gente sabe que não é assim que funciona na prática, né? Na prática, o camarada manda ali um cartão de crédito, né? A pessoa acaba desbloqueando, usando e depois ela vai ter que pagar. O judiciário não vai aceitar isso como uma oferta, porque ele entende que a pessoa tem que ter o mínimo de bom senso de entender que nenhum valor seria depositado na sua conta, né? Valores expressivos, inclusive, né? R$1.000, R$2.000, R$5.000, não seriam depositados na sua conta a título de brinde, né? Então, se ela usa esse valor, né, entende-se que ela aceitou essa contratação de maneira tácita. Tácita que a gente fala é presumida, né? Ela não precisa assinar nenhum contrato. E aí ela vai se ver aí presa nesse contrato que ela não teve condições de discutir, inclusive as cláusulas, né? O número de parcelas, juros. Então, o ideal é ela não utilizar. Se ela já utilizou, então ela vai ter que procurar aí um advogado, buscar a justiça para questionar esse contrato, a validade desse contrato, questionar de repente aí esses juros que foram arbitrados, né? Valores que foram cobrados ou embutidos, né? Porque geralmente esses contratos eles vêm também com outra prática ilegal que é a venda casada, né? Então eles nunca vêm sozinhos, eles vêm com uma série de outros subprodutos que são acrescentados no contrato. Então a pessoa já não contratou aquele empréstimo, já não contratou aquele cartão de crédito e além disso vem embutido ali um seguro, vem embutido ali, né, o malfadado RMC aí, que a gente está tendo muito problema ultimamente com isso, principalmente para aposentados, né, pessoa idosa, tem dificuldade de entender muitas vezes essas siglas que aparecem ali nos seus rendimentos e quando ela vai procurar um advogado, quando ela vai questionar aquele valor que está sendo descontado da sua aposentadoria, muitas vezes ela já vem pagando há 1 ano, 2 anos aquele valor, né? Então o que é esse RMC? É uma reserva de margem, né? É um percentual de 5% do rendimento líquido ali do aposentado, ele pode ser reservado, né, para a utilização de um cartão. Mas isso, claro, a lei só permite porque prevê a possibilidade de que o aposentado busque a empresa, peça o cartão de crédito, né? Então é uma reserva de margem para uma utilização futura do consumidor mediante o seu pedido expresso. O que as empresas muitas vezes fazem é enviar um cartão de crédito, às vezes esse cartão sequer chega até a mão do aposentado e esse valor começa a ser descontado do seu rendimento mensal, do seu benefício, né? Um valor de 5% ele parece inexpressivo, mas às vezes ele dá aí 50, 100 reais, 200 reais, a depender da aposentadoria, e ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, você pagou um bom valor. Utilizando-se ou não daquele cartão, porque muitas vezes a pessoa sequer nota que está sendo feito um desconto ali que ela não contratou. A realidade nossa, né, Joab, que é a realidade brasileira, é que infelizmente não existe uma educação financeira adequada, então muitas vezes o aposentado ele já tem ali vários empréstimos, né, de vários bancos diferentes. Então quando aparece ali um valor pequeno, né, que representa 5% dos seus rendimentos, ele muitas vezes sequer nota que está sendo feito um desconto que ele não contratou. Então tanto o próprio RMC muitas vezes é descontado indevidamente, como muitas vezes seguros, né, que são contratados sem anuência expressa do consumidor. Então ele vai lá e faz um financiamento ou faz pega um empréstimo consignado. O que os bancos fazem? Embute nesse contrato um seguro, para caso, né, ele venha a não pagar esse empréstimo, o seguro possa cobrir esse prejuízo da financeira. Então, não estou dizendo que é proibido essa contratação.
Estou dizendo que se o consumidor não ficou devidamente ciente dessa contratação e não quis essa contratação, essa venda, né, ela é irregular. Até porque o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe essa, que a gente chama de venda casada, né? Olha, eu vou te dar o empréstimo, mas para eu te dar o empréstimo, você tem que contratar o seguro, né? Para eu te dar esse empréstimo que você está pedindo, você tem que contratar também o cartão de crédito. Então, essa venda casada, né, que a gente chama, que é a venda condicionada, ó, eu só te dou isso se você também contratar aquilo. Isso acontece muito em banco também, Joab. Às vezes o cliente chega no banco, precisa do empréstimo, o gerente fala, ó, mas aí para facilitar o seu empréstimo ser aprovado, você faz esse consórcio com a gente, você faz esse tipo de, compra esse título de capitalização, você faz esse seguro. Então ele acaba condicionando, dizendo para as pessoas que para passar aquele pedido é mais fácil ele adquirir outros produtos e a pessoa na inocência acaba aceitando essa venda casada e se compromete com um valor maior do que aquilo que ela esperava inicialmente, né? Acaba sendo até uma indução em erro, né? Porque todo mundo já foi vítima, todo mundo já pegou, todo sabe como é, os bancos, ele impõe essa venda casada, já de seguro, né? Financiamento de imóveis é muito comum, o consumidor, ele praticamente, ele é obrigado a comprar aquilo, acreditando que se ele não contratar aquele serviço, o financiamento não será liberado. Exatamente. Tem essa pressão em cima, né? Tem. Os bancos fazem, ó, você só vai liberar o dinheiro se você fizer esse cartão de crédito, se você aceitar, contratar esse seguro. Muito. Como o consumidor se defende dessa prática? Ele não quer comprar uma casa, ele precisa do dinheiro e acaba submetendo a essa imposição da instituição financeira. Se ele faz essa contratação posteriormente, tem como ele reverter isso judicialmente, doutor? Olha, ele pode sim conseguir reverter isso judicialmente, tá? A gente tem que analisar caso a caso, ele vai ter que procurar aí um advogado dentro dessa área aí do consumidor, para que possa orientá-lo melhor, para ver o que ele tem de provas, inclusive, Job, porque o grande problema nessas questões é a prova, né? Porque o banco, quando ele é acionado judicialmente, ele vai apresentar o contrato assinado pelo cliente, dizendo ele contratou, ele aceitou, né? E aí o cliente não vai muitas vezes conseguir provar aquela conversa que houve entre o gerente e ele. Porque o gerente vai dizer para ele, né? Você senta na frente do gerente, o gerente vai te dizer, olha, a sua pontuação no banco está baixa, se você fizer um título de capitalização ou se você contratar esse seguro, sua pontuação eleva e você tem uma chance maior de obter o financiamento, né? Muitas vezes na malandragem, porque o próprio gerente é quem vai autorizar ou não esse financiamento, esse empréstimo, né? Mas ele faz isso porque ele também ganha comissão em cima desses produtos, ele ganha pontuação. Então, muitas vezes, né, o pessoal usa desse expediente, a pessoa contrata e aquela conversa que é feita ali, aquele bate-papo com o gerente, ele não vai para o papel. O que vai no papel é a contratação. Nesse caso, é bem complicado a pessoa conseguir reverter judicialmente, porque ela não vai conseguir provar essa conversa, a menos que ela tenha levado uma testemunha, a menos que ela tenha uma conversa ou um e-mail resposta, né? Hoje, com a digitalização aí, a gente está tendo uma facilidade muito grande. Muitas vezes, essa troca de informação entre o cliente e o gerente é feita pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, se ela tiver um print de tela do gerente indicando a ela, ou sugerindo a ela, ou pressionando, né, o cliente no sentido de fazer essas contratações adicionais, aí ela consegue com mais facilidade reverter, né, diante da justiça. Se ela não tiver provas, aí vai ficar um pouco complicado. A gente sabe que a situação é bem complexa. Por quê? Porque se o banco não liberar o empréstimo para ela, às vezes ela vai ter um prejuízo muito grande. Então, às vezes a pessoa se submete a isso, né, para ter aquele empréstimo. Mas a orientação junte o maior número de provas possível. Se você está sendo pressionado pelo gerente a adquirir um subproduto como condição para obter aquilo que você almeja, peça um tempo para pensar, volte em casa, leve um vizinho, né, um conhecido para acompanhar você nessa negociação com o banco, né, com o gerente, para você ter uma testemunha, ou troque algumas mensagens por WhatsApp para que você possa, né, a gente não está dizendo aqui que essas provas são absolutas diante da justiça, mas é uma chance que você tem de depois poder reconsiderar judicialmente essa contratação que na verdade você nunca quis fazer, né, que você na verdade só está fazendo porque foi obrigado. Agora, se essa contratação, Joab, não foi deixado extremamente claro para o cliente no momento da contratação, né? Se essa venda casada não foi apresentada para ele, não foi explicado, se essa venda foi embutida sem o seu conhecimento no contrato, aí ele pode sim, já de imediato, buscar aí a tutela jurídica, né? Para poder cancelar esse contrato e ressarcir-se de todos esses valores que pagou indevidamente e quem sabe aí, né? Até obter aí uma indenização, um ressarcimento por danos morais. Também essa prática aí, o
consumidor, o cidadão violado, ele também pode buscar o PROCON, deve buscar o PROCON para, às vezes ele não às vezes é uma coisa, o valor é pequeno, é irrisório, mas ele está prejudicando, né, a renda familiar. Então, ele pode também inicialmente buscar o órgão de proteção. Eu vou falar sobre isso. Ó, ele não só pode, como deve, né? Eu sempre oriento os meus clientes que a gente primeiro busca os órgãos de proteção, no caso o PROCON aí, para tentar resolver o problema antes de uma demanda judicial, né? Eu só recomendo diretamente a demanda judicial quando é uma situação emergencial e você precisa de uma tutela jurisdicional, que a gente chama de tutela de urgência, as malfadadas liminares, né? Antigamente todo mundo falava, eu vou conseguir uma liminar na justiça. Hoje o que a gente tem é uma antecipação de tutela, né? Que é uma espécie de liminar. É quando o juiz já de imediato, né, ele suspende a negativação indevida, ele suspende a cobrança daquele valor, né? E espera discutir aquele mérito para depois ver se é devido ou não. Mas já de imediato ele já salva o consumidor, tirando aquele desconto, né? Tirando o nome dele do Serasa, do SPC, etc. Então, nesses casos, quando há necessidade de uma tutela de urgência, aí não tem como, aí a gente tem que buscar automaticamente o judiciário, porque aí o órgão do consumidor, né, o PROCON, os órgãos administrativos, eles não têm esse poder jurídico, né, de determinarem, né, medidas coercitivas nesse sentido, né? Então, nesse caso, se a pessoa, por exemplo, a pessoa vai entrar num determinado trabalho e pedem para ele o extrato Serasa, a gente sabe que muitas empresas fazem esse pedido, apesar de não ser legal esse pedido, mas muitas empresas ainda fazem, ou fazem consulta, né? Você não pode ser contratado porque você tem uma dívida no SPC, no Serasa. Se essa dívida não é devida, se tem algum tipo de questionamento, aí nesse caso ele tem que procurar a justiça porque ele precisa resolver logo a situação dele, né? Então nesse caso ele vai ter que contratar o advogado. Nos outros casos, né, então problemas com empresa de telefonia, né, a gente tem muito problema, empresa de telefonia, às vezes os valores são irrisórios, às vezes tem um seguro que está sendo descontado da sua aposentadoria no valor de R$5, R$6, R$10, às vezes não compensa você contratar um advogado para resolver esse tipo de problema. Então nesses casos, né, como você falou, Joab, que o valor é irrisório, né? Ou são situações que de repente não vale a pena. Muitas vezes as pessoas procuram a gente, por exemplo, cobrança, né, de energia, né, por exemplo, água, em valores excedentes. Aí quando você vai analisar, está extrapolando R$100 do valor que deveria ser cobrado. Por mais que seja justo pedir, né, que o valor correto seja cobrado, a gente sabe que uma demanda judicial de 5 anos, se pagar advogado para essa demanda, às vezes não vale a pena, não é compensatória para o consumidor. Então, em todos esses casos em que não há uma urgência envolvida, a recomendação é procurar de imediato o órgão de proteção ao consumidor, porque ele tem medidas coercitivas de multa, ele vai notificar a empresa para regularizar a situação, então ele tem uma série de medidas administrativas que ele pode tomar e vai resolver muitas vezes, né, o problema do consumidor e ele não vai precisar buscar a justiça. E nos casos em que não conseguir se resolver no PROCON, pelo menos a solução do PROCON é bem mais rápida do que a justiça e aí a gente consegue dessa forma dar uma agilidade na solução do problema do consumidor, do cidadão, né? Agora, se o PROCON também não conseguir resolver, que o PROCON não vai resolver tudo, aí não tem outra escolha, aí tem que buscar judicial. Mas a orientação é sim procurar o órgão de defesa do consumidor, porque o órgão está aí para isso, né? O PROCON de Rondonópolis aqui é um órgão extremamente eficiente, competente, pessoal extremamente prestativo, a gente sempre usa o PROCON e a gente sempre é muito bem atendido, né? O pessoal que a gente encaminha para o PROCON também sempre retornam para a gente esse feedback de que são muito bem atendidos, né? Então, se você tem algum tipo de problema, procure o PROCON, tente resolver de imediato no PROCON. E se não conseguir resolver no PROCON, aí você vai procurar um advogado e você já vai ter, né, documentos, você vai ter notificação do PROCON, você vai ter o pedido de reclamação que você fez, né, vai ter a comprovação de que a empresa não quis resolver de maneira amigável e tudo isso vai facilitar também o seu processo judicial. Uma coisa, doutor, até fazendo um gancho, esse assunto que é bastante interessante, pela facilidade hoje das pessoas, o e-mail, WhatsApp, o Instagram, eu tenho percebido que muitos golpistas têm se utilizado, tá? Às vezes mandam uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa oferecendo um crédito, às vezes a pessoa precisa daquele dinheiro, apareceu aí nossa, procurou, e ela estava sendo vítima do estelionatário.
Aí ele ofereceu um crédito para ela via WhatsApp, até do banco que ela tem conta. Ela forneceu todas as informações, eles cobraram uma taxa dela de R$300. Olha só, cobraram uma taxa para ela abrir um suposto cartão token para ela, aí cobraram mais uma outra taxa dela, um valor de 500 também, que é a taxa de abertura de crédito, de um banco que ela tinha conta. A orientação que nós damos é o seguinte, olha, entre em contato com o banco, verifique se esse processo existe ou não. De fato, era uma fraude. A pessoa, utilizando instituição financeira via WhatsApp, oferece juros baixíssimos, acho que o juro dela era 0,5% ao mês, uma coisa assim, muito abaixo do valor de mercado. Então tome cuidado com isso. Né? Além de empresas sérias oferecer, vários estelionatários também estão utilizando essa prática, né, para te oferecer um crédito que eles não têm. Para tentar aplicar um golpe no cidadão, está correndo muito, então muito cuidado. Né? Além de tomar cuidado, na hora que o cidadão, né, Marcelo, recebe essas informações, por exemplo, hoje mesmo meu pai me está me perguntando, ele recebeu um WhatsApp, uma empresa aí que queria comprar um seguro, oferecendo para comprar um seguro. Então, estou muito cuidado, meu pai nem lembra de ter seguro, e outra recebeu uma outra mensagem, se ele queria vender um consórcio dele. Então, às vezes a pessoa te oferece uma vantagem, que é o estelionatário, né? O estelionatário, o que ele utiliza de um artifício ardil, para você. Às vezes ele entra num assunto, aí você vai querer saber informação, porque hoje todo mundo precisa de dinheiro, aí ele fala, ó, você tem aqui um seguro no banco tal, às vezes você nem tem, você tem aqui um consórcio, e se você me der R$500 para eu abrir o crédito para você, eu vou te pagar 5 mil nesse crédito. Entendeu? Então acontece muito isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, explicasse como que o cidadão se protege dessas informações de WhatsApp, via e-mail, essas ofertas, não só de empresas sérias, ofertas, vamos dizer assim, de compra casada, ou ofertando aquilo que você não quer, mas também desses estelionatários. Na verdade, o que acontece, Joab, excelente colocação a sua, porque isso acontece muito, né? Porque sempre que você tem um nicho de mercado que é muito explorado, você vai ter ali o malandro, né? O malandro, ele vai tentar passar desapercebido, ele vai passar, né? É o lobo no meio das ovelhas, ele não quer se mostrar, ele quer passar disfarçadamente. Então, para isso, ele utiliza ali aquilo que pareça muito fácil, muito comum, muito simples, para enganar a população. Então, assim, o primeiro contato, a orientação nossa é que o primeiro contato sempre se dê na instituição. Né? Ontem mesmo, um cliente me procurou, me perguntando o que eu achava de um determinado contrato do BNDES. Aí, veja bem, ele me mandou o contrato para olhar, porque a pessoa encaminhou para ele. O contrato estava em branco, né? Assim, os dados da pessoa que estaria recebendo o crédito do BNDES estavam em branco. Porém, na digitalização do documento já constava a assinatura, né, do diretor do BNDES, do tesoureiro do BNDES, inclusive com selo, né, o selo, que é aquele selo que a gente sabe que valida as assinaturas e que ele só é colocado no papel, né? Inclusive, isso é uma orientação muito importante. Aquele selo que a gente tem, né, que é utilizado em documentos judiciais, né, ou em documentos oficiais de cartório, etc., eles são selos que são feitos para serem apostos em documentos físicos, em papel. Os documentos digitais, eles contam com o que a gente chama do certificado digital e assinatura eletrônica. Então, ele causa uma chancela ao lado do documento com as informações, inclusive de segurança daquele documento para comprovar que eles foram assinados eletronicamente por aquela pessoa que consta o nome. Ele não vem selo. Então, ali claramente se tratava de um golpe, alguém oferecendo um financiamento do BNDES com juros baixíssimos, né, e a pessoa provavelmente cairia naquele golpe. Essa situação, né, como você falou, Joab, de cobrar valores para oferecer empréstimos, isso aí é muito recorrente, é muito comum. E aí o alerta que a gente faz para a população em primeiro lugar, procure a instituição antes de qualquer coisa, né? Só confie se você estiver recebendo o contato diretamente do seu gerente e se você souber que é o seu gerente porque você já foi antes na agência, você tem um contato, né? A gente sabe que hoje em dia muitos gerentes disponibilizam para os correntistas o seu contato de WhatsApp, muitas vezes é um contato do próprio banco
que utiliza como canal de comunicação. Mas primeiro você tem que ir ao banco, você tem que receber esse contato diretamente do gerente, de um funcionário. Aí sim, a partir dali você pode confiar, né? Sempre, claro, com bastante cautela, mas você pode confiar nas mensagens vindas daquele número. Agora, um contato novo, né? Que de repente aparece, vem um contato no WhatsApp se apresentando como gerente de banco, ou de alguma financeira, ou de algum órgão público, a princípio desconfie, né? Desconfie porque é muito fácil a pessoa trocar a foto de perfil dela do WhatsApp, trocar as informações, colocar o nome que ela quiser. Você não vai saber quem é que está efetivamente, né, te mandando aquela mensagem. A primeira orientação é essa. Procure primeiro a instituição. Outra coisa que tem que vir disso também, pessoas, esses estelionatários que oferecem esses valores aí, eles têm cobrado também do vítima, né, do consumidor, o imposto, o IOF, sobre transação. Tem que deixar bem claro que as instituições financeiras, quando vão te oferecer empréstimo, quando é um empréstimo verdadeiro, o imposto está embutido na sua transação. Colocam na parcela o imposto, qualquer taxa que tem lá, eles já embutem lá. Você não tem que dar. Como é que você vai pegar dinheiro e vai dar dinheiro? Na verdade, assim, o segundo ponto importante da população analisar é a questão do bom senso, né, Joab? Veja, o banco, qual é o negócio do banco? É a cobrança de juro, esse é o negócio do banco, né? Então, o banco, ele não te oferece um serviço, ele não te oferece um produto, aquilo lá é só a justificativa. O que ele te oferece é uma cobrança de juro. Então, ele vai te emprestar um dinheiro, ele quer receber o juro. Agora, imagine você, cidadão, que está aí assistindo a gente agora. Se você vai emprestar um valor e você vai receber, né, um juro, por que você pediria um valor? Mas se o banco está te emprestando dinheiro, por que ele quer o seu dinheiro? Ele não quer o seu dinheiro, ele quer que você pague o juro mensalmente. Então, taxa de administração, taxa de análise de crédito, né, imposto, tudo isso eles já embutem no valor, porque para eles é muito mais interessante. Analise comigo, Joab, a pessoa vai pedir lá R$5.000 emprestados, suponhamos, para pagar em 60 parcelas. O juro vai correr em cima das 60 parcelas. Então, por que ele pegaria um valor de R$500 e te cobraria à vista, se ele pode pegar esses R$500 e embutir nas 60 parcelas e te cobrar um juro? Esses R$500 se tornam 1.000 para o banco. Então o banco não quer os seus R$500, ele quer que você pague 1.000 em 60 parcelas. Então o banco nunca vai te cobrar um valor para te dar um dinheiro. Então, aí você percebe a malandragem do negócio, né? E muitos clientes fazem isso mesmo. Realmente, o número de clientes que procuram o escritório para tentar reaver esses valores é enorme. E aí, nesse caso, quando você é alvo de um estelionatário, provavelmente você vai perder o seu dinheiro. Então, a pessoa está te oferecendo um crédito, um empréstimo. Se ele te pedir R$1 que seja, desconfie. Ele não quer. O banco, né, a instituição bancária, a instituição séria, ela não quer que você dê o dinheiro naquele momento. Ela quer que você contrate o maior volume de dinheiro possível para pagar em parcelas mensais com juro embutido. Ele não quer receber de você R$50, R$100, R$300. Ele quer que você pegue esses R$300 que você deveria pagar para ele e coloque junto com o valor que ele vai te entregar, para que você pague o maior volume de juros para ele. Então, não existe esse negócio. O banco não vai te cobrar esse valor aí, principalmente por WhatsApp. Muitas vezes a pessoa recebe ali por WhatsApp um contrato em PDF, né, indicando uma conta, a pessoa de boa vontade vai lá, deposita o valor, e aí aquele valor que foi prometido nunca chega na conta dela, e quando ela para de injetar dinheiro, porque aí eles, infelizmente é assim, o malandro, ele é esperto. Então ele vai lá e pede para a pessoa R$300 de abertura, de análise de crédito, a pessoa paga. Aí ele inventa que agora tem que pagar o imposto, que é 100, 200, a pessoa paga de novo. Então ele vai inventando uma série de justificativas para a pessoa injetando mais dinheiro. A partir do momento que a pessoa não consegue mais injetar dinheiro, aí ele cessa o contato com a pessoa, porque o que ele queria era ganhar essa grana, né? Então o empréstimo que ela estava pensando que ia receber, ela nunca vai receber. Se a pessoa está pedindo dinheiro, né? A pessoa está oferecendo um empréstimo para você, ela não vai te pedir dinheiro, né? Ela vai querer que você pague mensalmente. Isso tem que ter uma prática muito comum, várias pessoas têm caído, mas agora muito que comum. Nós estamos em crise, então tome cuidado, você que está assistindo aí, a hora que for, às vezes você está precisando, recebe uma oferta, entre em contato com a instituição financeira, no telefone oficial, que é muito fácil você encontrar, para verificar se aquela oferta é realmente verdadeira ou não. Né? Então, você está dando dois assuntos. Daquele cidadão que não quer o crédito, e o crédito é real e é lhe oferecido pelo banco, o banco cobra a taxa, não quer. E daquele cidadão também que precisa do crédito, que não encontra essa proposta, mas vem o estelionatário ali, se aproveitar da situação para te dar um golpe. Muito cuidado com isso. Qualquer informação via e-mail, via WhatsApp, via rede social, tome muito cuidado, faça uma checagem prévia antes de você depositar qualquer valor.
Contrato de financiamento nunca vem com você dar valor. O doutor Marcelo falou. Se você está precisando de dinheiro, o banco quer ser justo, ele não quer o seu dinheiro, ele vai te emprestar. Todas aquelas taxas, impostos, são todas embutidas no financiamento. Você não tem que dar nada para a instituição. Cuidado, quando alguém te oferecer qualquer tipo de contrato de empréstimo e te pedir dinheiro antes, antecipado, não pague nada. E fique primeiro a origem desse contato, ver se ele tem procedimento. Geralmente é um golpe. Muito cuidado com isso. Ok? Eu queria agora aqui mudar do nosso assunto aqui, né, de água para o vinho. O doutor Marcelo, além de um excelente advogado de publicidade, jurista, ele também é escritor. O doutor escreveu um livro aqui, Manuscrito de Wankan. Wankan. Ok, olha aqui, esse livro acabou de ser lançado. Né? Livro tá fresquinho. Fresquinho. Não vou nem falar do assunto, vou deixar para que o doutor Marcelo fale sobre o assunto. Livro aí de 261 páginas, né? Um livro bastante interessante. Quero que o senhor fale sobre o livro, fale sobre esse livro seu, o que o fez escrever, do que trata esse livro, esse assunto. Fale para nós um pouco desse seu livro. Então, assim, Joab, eu sempre tive um gosto muito grande pela leitura, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre li muito. E principalmente quando eu entrei na faculdade de Direito, né? Eu entendi que eu precisaria passar a minha vida inteira lendo, né? Porque o direito ele é muito dinâmico, as leis mudam muito e o entendimento dos juízes mudam também com a mesma rapidez. Então o advogado ele tem que estar em constante atualização, ele tem que estar sempre estudando, fazendo cursos, né, adquirindo novas obras. Então na faculdade de Direito eu percebi que a minha vida a partir daquele momento seria uma vida de constância na leitura. Então a partir daí eu embalei muito mesmo a leitura, isso aí no ano de 1998, né? E de lá para cá eu adquiri esse hábito da leitura, então eu gosto muito da leitura, né? Inclusive estamos montando aqui na cidade de Rondonópolis uma comunidade filosófica, né? Talvez até a gente venha no futuro aí a ter novidades acerca de algum programa aí de entrevistas que a gente quer fazer dentro do âmbito dessa comunidade. É uma comunidade filosófica chamada Filhos de Sofia. Nós estamos recolhendo doações de livros, né, de obras literárias. E a intenção é criar uma biblioteca comunitária, né, de uso gratuito pela população. A gente está aí correndo atrás de espaço, né, tentando aí alguma coisa, né, para a gente poder ter essa biblioteca disponível e fazer também empréstimos gratuitos para a população e incentivar essa leitura, Job, porque o que a gente percebe, né, eu dei aulas aí nas várias faculdades da cidade, durante 8 anos eu dei aula e o que a gente pode perceber é que a falta de familiaridade da população com a leitura, ela se repercute inclusive em cursos como Direito, que é um curso que sabidamente a pessoa vai ter que ler muito, né? Então, os próprios alunos de Direito tinham muita dificuldade, né, de fazer leitura, né? Quando a gente indicava alguma obra, eles olhavam primeiro a quantidade de páginas para depois perguntar o assunto, né? Então o pessoal não gosta muito de ler. Então a ideia da comunidade é exatamente a gente estar incentivando as pessoas, porque quanto mais eu leio, mais conhecimento eu tenho, mais bagagem eu tenho, né? Inclusive para uma entrevista de emprego, né? Você estava falando aí agora há pouco aí no início do programa, você falou sobre questão de concursos e tudo, né? Então a pessoa vai fazer um Enem, a pessoa vai fazer um concurso, a pessoa está terminando a faculdade, né? Ou de repente ela vai apenas passar por uma entrevista de emprego. Olha, imagine que você chegue numa entrevista de emprego, né? E enquanto os outros demais candidatos, né, estão respondendo sim e não às perguntas, você faz uma citação de Shakespeare, você faz uma citação de Sócrates. Imagine a diferença, meu amigo, que você vai ter, né, competitiva em relação ao seu concorrente ali daquela vaga, só por você ter lido um livro e guardado uma informação relevante. Então a leitura é muito importante, o conhecimento é muito importante. Então essa comunidade tem essa finalidade. Então aí, voltando na questão do livro, eu já tinha a intenção antiga de escrever uma obra, né? Só que assim, a correria, né, Joab, do dia a dia, trabalhar, né, família e etc, a gente vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Eu tinha umas anotações antigas, né, que eu já tinha esboçado ali para escrever um livro. E aí na época da pandemia, sobrou tempo, né, Joab? Aí na época da pandemia, fórum fechado, né, os clientes com medo de ir no escritório, então aí sobrou tempo para escrever o livro. E aí a gente deu uma embalada nessa aventura aí, né? Eu sou também motociclista, né? Eu sou presidente de um motoclube aqui na cidade, chamado Caveiras do Cerrado. Então, como a gente tem essa paixão por motos, a gente uniu o útil ao agradável, eu peguei aquelas anotações antigas que eu tinha,
né? Juntei com essa paixão por motocicleta e aproveitei também a pandemia e nisso tudo eu dei uma boa embalada. Então saiu essa obra aí que a gente lançou pela editora, pelo Grupo Atlântico, né? Que é a editora Astrolábio. A gente publicou ano passado, finalzinho do ano passado esse livro, acho que setembro, outubro, saiu a publicação dele, né? Ele está sendo vendido. Para quem quiser ir adquirir, eu acredito que na Center Livros aqui em Rondonópolis a gente tenha dele, mas ele também está sendo vendido pela internet. No meu Instagram tem o link de aquisição desse livro, tá? Ele está custando aí o preço promocional de R$ 46,00 mais o frete. Então você pode pesquisar aí Marcelo Bahia no Instagram, o Bahia sem H, né? Então Marcelo Bahia no Instagram, você consegue ter o acesso ao link aí para a compra desse livro, né? Então o livro ele narra uma aventura, né? Ele narra uma viagem de moto pela América do Sul. Então o personagem principal ele está fazendo uma viagem, né, que o levará até a Amazônia. Era um projeto que ele tinha com o pai dele, que é falecido, né? E ele resolve implementar em determinado momento da sua vida. Então a história ela é recheada de muitas surpresas, de muito misticismo, de muito folclore, de muito conhecimento sobre a natureza, sobre ciência, sobre astrologia, né? Digamos que o livro é uma coxa de retalhos, né? E o pano de fundo é essa viagem de moto pela América do Sul. E o leitor ele é o tempo inteiro, né, convidado, estimulado a fazer, né, a reflexão juntamente com esse personagem, né, a refletir sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, sobre os seus rumos, né, sobre como ele está conduzindo, para onde ele está conduzindo. Ele é chamado o tempo inteiro a questionar, né, a si mesmo, questionar as suas crenças, questionar os seus valores, né, questionar as suas práticas de vida. Então a intenção do livro é exatamente essa, questionamento. Que a pessoa possa estar se questionando, buscando alcançar aí, né, uma evolução pessoal, uma evolução espiritual, uma evolução até mesmo intelectual, né? O tempo inteiro o livro traz esse convite, né? Estude, conheça, busque, né? Analise. Então, modéstia à parte, eu acho que o livro ficou bem interessante. A ideia foi realmente deixar ele com várias pontas soltas, né? Cada pessoa que lê tem uma opinião diferente. E aí eu vou esperar, Joab, que você leia e me traga o seu feedback, né? Esse aqui é o meu. Né? Esse é o seu. Esse é o meu e vou ler esse livro. Interessante. Você que está estudando para concurso aí, a leitura é importante. Além de você adquirir argumentos para melhorar a sua escrita, melhorar o seu vocabulário. Então, tenha o hábito da leitura. Não somente obras técnicas, mas obras de distração que faz parte do aprendizado. Estimule a leitura. É importante. Nós deveríamos ler pelo menos 10 livros, mínimo. Prático nós não temos. Esse projeto do doutor Pensante, eu teria que ler 10 livros. O vocabulário aí é razoável. Só que se recomenda. Se puder ler mais de 10 livros, o ideal seria pelo menos 10 livros por ano, uma leitura básica. Tá? Para quem está começando, se conseguir ler 1, 2 livros por ano, já... Comece por esse livro. Comece por esse livro. Por aqui, eu li bastante interessante. Comece por esse livro aí. E quero agradecer a presença do doutor, nosso tempo acabando aqui. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela parceria. Karateca, né? Isso. Alunos da academia do Gentil, lá tem um conhecimento bastante avançado de karatê, né? O livro também, o tema também tem a ver com... Tem a ver com karatê, ó. Karatê também, interessante você, karatê também tem. Então, muito obrigado, nosso espaço eu que agradeço. Está à sua disposição, se você vir tratar sobre outro assunto, né? Outro assunto relacionado ao direito, até a cultura geral também. O espaço é seu. Isso aqui, cidadão, é para você que quer adquirir mais conhecimentos nesse campo jurídico, campo filosófico e humano também. Guardo vocês no nosso próximo programa e muito obrigado.